Deus abençoe a vocês. Que a paz esteja no caminho de cada um. É Gumercindo. Que eu possa ajudar vocês. E vocês estão meio devagar, hein? Vocês estão acomodados. Precisa sentar debaixo do sombreiro para refrescar a mulher, viu? O que eu posso ser útil para vocês. Vamos falar sobre o texto de hoje? É do jeito que vocês acharem melhor. Sabe que nós estamos entrando numa etapa diferente, né, filha? Depois vamos... Essa etapa precisa ser compreendida. E essa forma de orientação precisa ser mais praticada, né, filha? Mas pode iniciar. Hoje nós vamos falar sobre um texto ditado pelo professor Rodolfo de Menezes, que teve como tema opção de vida. Dentro da espiritualidade, nada é fácil. Tudo é feito para o incompreendido, aquele que é humilhado, aquele que inverte tudo. Todos se acham sofredores, mas não conseguem entender que são merecedores da oportunidade do cumprimento de seus compromissos como encarnado. Cada um que se destina a participar da vida de falsas alegrias, de falsas felicidades, de falsos prazeres ou prazeres da carne, está ignorando a grandeza da compreensão, a grandeza da fé, a grandeza da humildade e da simplicidade. Perceberam a grandeza desse assunto? Vocês entenderam que a vivência de cada um nem sempre está caminhando junto com esse letrado? Falta de compreensão, falta de fé, que precisa ser mais entendido no que Jesus nos ensinou e que permitiu que a espiritualidade aqui trouxesse esses ensinamentos de grande valia para cada um. Mas precisa ser mais detalhado isso, precisa ser mais estudado e entendido para que isso seja valioso no sentimento de cada um. Pode se conseguir, filha. Quando está a caminhar e encontra rejeitados pelo caminho, chega a certa altura, para e pensa: mas que falta de sorte, só consegui encontrar mendigos. Sempre nessa trajetória tem motivo de receio nas atitudes destes mendigos. Não percebe que ele sim é um filho de uma pobreza impressionante, pobreza dos conhecimentos divinos e cheio de um egoísmo imenso no sentimento de superioridade. Julga que seu direito é ter amigos de fé, de amor, de prazer e de alegria, que sua convivência deve ser só com aqueles afortunados, que de material tudo têm, mas o vazio que tenta esconder é imenso. Está sempre procurando sensações novas, em dimensões superiores, dentro de sua ignorância, entendendo que isto é a felicidade. Ao passar por esses abandonados, entende que são delinquentes, que estão a perturbar os afortunados. A incidência da crueldade sobre esses desafortunados que vivem pelas ruas e nos casebres é muito grande. São taxados como criminosos. Nenhum dos afortunados sentiu o desejo e a obrigação de saber como ou do que eles se alimentam. Não interessa a essa camada de seres cujo egoísmo, orgulho, a superioridade e o poderio estão a seu favor. Se aqueles abandonados aos olhos dos homens estão a passar fome ou a passar frio, se por uma infelicidade adoecerem, nem hospitais os receberão, a não ser quando acidentados e que a autoridade os leve. Porém, lá também serão tratados como indigentes. Eu queria fazer umas
umas perguntas aqui. Precisa mesmo, filha. Isso é muito profundo para cada um. E será que todos entenderam essa mensagem? Ô irmão, ser espírita é fácil? Ô filha, ninguém compreende, mas alguém já perguntou como Jesus seguia? Como Jesus praticava o amor, a caridade, a fé? Como Jesus se entregou e suportou todas as dores sem reclamar e perdoando? Essa denominação, filha, é para muito poucos, que às vezes até não se sente bem nesse agrupamento. Tem vergonha de contar, né? E isso, filha, é triste, porque é a rejeição do que Jesus mostrou, do que Jesus ensinou. Jesus mostrou a simplicidade, a humildade. As suas vestes eram vestes daqueles desafortunados. As suas comemorações eram de forma muito simples, mas acolhia a todos que em seu peito trazia o amor em evidência. E nesta fala diz, com profundezas, e quem segue os ensinamentos de Jesus, pode ter até um certo conhecimento, mas não se tem entendimento. E qual a valia que tem nessa mensagem? Se não tem entendimento, se não faz com cada um mude, se não mostra a humildade e a responsabilidade do seio familiar e as funções de cada um, se não tem Deus dentro da família, dentro do coração, que será de uma manhã? Para que se desesperar pedindo ao Criador amparo, proteção, ajuda? Se no dia a dia não se tem a prática desse amor, dessa fé, se ao deparar com um necessitado, seja um mendigo, seja um moribundo, quem valoriza? Nem gosta de ver. E nem pergunta se já tem se alimentado naquele dia. Já imaginou enquanto estão sentados em frente aos banquetes? Quantos estão lá nas calçadas comendo o resto? Mas é digno. E eles estão cumprindo com o papel deles. Eles vieram para ser humilhados. E eles estão cumprindo com precisão. Os humilhadores é que terão condenação mais drástica quando perceberem o erro que praticaram. Se tem um com sucesso empoderado, este é valorizado. Mas se chega um manso, sereno, humilde, simples, não aceita nem a caridade do qual ele está espalhando. Qual a dignidade dos tempos modernos? Qual a fé consistente desses tempos? Qual o amor verdadeiro de agora? A tristeza da humilhação, da degradação, da mudança de espaço, de suas responsabilidades dentro de um lar e de seus compromissos com aqueles que vieram para depender das orientações desses cuidadores? E se julga ainda merecedores da proteção divina?
Qual o sentido que tem nisso? Acha que a espiritualidade, quando procura uma casa dessas, tem por obrigação de resolver ver tudo o sentimento? E se esquece que Deus deu o livre-arbítrio, mas não entenderam que o livre-arbítrio é uma vontade própria e que não tem a proteção dos bons espíritos e nem é permitido que os bons espíritos os oriente nesse sentido, que converta a Jesus. É só o arrependimento que os converterá, se assim for verdadeiro. Mas não somos nós que mostramos quem é e quem não é, e sim as energias do amor, Deus, através daqueles irmãos mais elevados que mostram que devemos socorrer aquele irmão. E qual a consciência que temos ou que compreendemos uma fala, uma mensagem que pode mudar o sentimento de cada um, desde a forma de vida, desde a criação de seus filhos, desde o compromisso de manter a união daquela família com segurança, com amor e com determinação, que cada um ocupe o seu devido lugar, para que os filhos sejam uma prioridade na sua maturidade espiritual, na sua maturidade emocional, para que sejam homens de valores e que cumpra com as obrigações, com a sabedoria que lhes foi dada. E como faremos ou tomamos estas atitudes se não prestamos atenção numa mensagem dessa grandeza? Muitos ou muitas mensagens foram pedidos para observarem as falas, os letrados que chegam, mas precisam ser aproveitados. Precisam ser respeitados. Precisam ser orientados através do entendimento emocional de cada um. E é só com a humildade e a simplicidade que cada um absorveu e colocou-se em prática na caminhada desta existência. Deus abençoe. Pode continuar, filha. Por que ao nos envolvermos na procura de entendimento, e parece que tudo fica mais difícil e somos muito procurados por desencarnados e até por encarnados necessitados? A função de cada um dentro de uma casa dessas, filha, é socorrer e amparar aqueles que mais necessitam. Seja ele desencarnado ou seja eles encarnados. É através dos encarnados que chegam aqueles desesperados, mais necessitados, desencarnados, para serem socorridos. A equipe é muito grande em prol dessas necessidades, desses necessitados. Mas quem valoriza quando se tem a melhoria mais rápida? Não valorizam a paz e o amor e a orientação que se foi dada.
Como aproveitar, filha? Como mudar? Como praticar? Que querem um milagre instantâneo, filha? E não querem compromisso nenhum? Para que procurar Deus? Se não tem sentimento puro? Para que procurar Deus se não tem verdade em seus corações? Como vai crescer, filha? De que jeito? Tentando fugir destes sentimentos, muitos procuram novas sensações de prazeres, né? Falamos aí no texto. Como ficam as responsabilidades abandonadas? Muitos passam por esta existência sem aproveitarem. E passam para outras existências acumulando cada vez mais compromissos. E quando assim, tem o merecimento de retornar com boas intenções no plano espiritual, se deteriora, iniciando pelas famílias desequilibradas nas quais pensam que iriam encontrar apoio e serenidade. Não entende as catástrofes que acontecem aqui ou acolá? Nem entende por que isso acontece. Mas se desesperam quando alguém ou si próprio tem uma dor intensa, seja lá qual for o motivo. Aí se desesperam e pensam em Deus. São poucos aqueles que se curvam e pedem a proteção daqueles forçosamente desencarnados. Não importa o motivo. Se lá estavam, eram merecedores. Mas a compaixão não pode ser ignorada. Como vai crescer, filha? Como vai ter amor no coração? Como vai ter respeito se não consegue respeitar a si próprio? Pode seguir, filha. Após uma vida de tantas misérias, é nesta vibração de amor e perseverança aos ensinamentos divinos que, na pureza, aqueles necessitados abandonados chegam ao seu desencarne com sua missão cumprida. A grande maioria, após tantas dificuldades, já não tem mais equilíbrio. Lhes falta conhecimento do amor de Deus, por força de não entender que aquela situação se trata de resgate. Ao desencarnarem, perceberão que nada têm e irão se agarrar nos momentos de encarnado. Como que fica no desencarne aquele espírito que durante o tempo de encarnado não procurou o equilíbrio, não procurou o conhecimento e só carregou o direito da superioridade? É o que nós chamamos, né? Aqueles que vivem nas trevas, né, filho? Só acumulou o ódio, o poder, o orgulho, a superioridade e só praticou a humilhação. O que espera quando passarem para o plano espiritual? Os lugares sombrios que viverão, as dores intensas que terão, os gritos e os desesperos que conhecerão, e o tempo já não tem mais para definir o caminho desejado, o caminho da paz. Já precisa ter o merecimento. Mas para ter o merecimento, precisa do arrependimento de toda a prática da última existência e mais a prática
do plano espiritual que o levou a essa degradação emocional. Pode seguir. Entretanto, todos aqueles que compreendem sua situação de desencarnado, que recebem o direito do arrependimento profundo, do perdão e do perdoar, com muita leveza entenderão os caminhos a seguir dentro do plano espiritual. Ao contrário, os que carregam o direito da superioridade, do poderio, do egoísmo, o direito da humilhação, ao desencarnarem na grande maioria, encontrarão uma escuridão imensa. Felizmente, muitos desses afortunados que fizeram e se compromissaram para passar pelas vidas de afortunados com limitações de grandes proporções, receberam o dom do amor e lutam na defesa daqueles abandonados ou dos direitos daqueles necessitados. Estão resgatando compromissos, obrigações passadas e, com tamanha grandeza, estão recebendo as vibrações divinas para executar aquelas funções neste caminho com tantas dificuldades. São doadores do amor, proporcionando momentos de alegria, de fé e caridade. Então vamos falar aqui desses que escolheram vir com limitações. Por que pediram essa situação? Consciência, filha. Consciência do praticado. Quando chega no plano espiritual, numa fase consciente de suas práticas em todas as encarnações, se desesperam, que precisam se libertarem para viver nos jardins de Jesus, do Pai. Como vão deixar de ter aquela vida ajudando os necessitados para um caminho desconhecidos? Se comprometem a executar a caridade a qualquer custo para que eles possam se libertarem daquelas dores. E assim escolhem vir com deficiência às vezes profunda, para que isso seja revertido. Mas mesmo assim tem muitos que não aceitam ao se conscientizar na existência na qual ele pertence, por que Deus fez aquilo com ele. Não compreende que é o resgate que ele precisa. Esses são de extrema inferioridade. Mesmo chegando, cumprindo toda aquela limitação, não tem absolvição. Porque os sentimentos, não houve aceitação. Não houve amor. Houve revolta, indignação, raiva, ódio. Vai perder essa oportunidade. Aí são retirados forçosamente. As mães que aceitam estes filhos se envolvem na forma e nas limitações da vida, buscando assim ultrapassar todas as turbulências que lhes são impostas. Essas pessoas, com este grande sentimento de pureza, se envolvem para proporcionar alívio aos desesperados, aos viciados, aos portadores de moléstias e à educação dos costumes daqueles necessitados, principalmente dos menores. Buscam, assim, um alinhamento na sua opção de vida de encarnado. Ao desencarnarem, receberão o alívio da situação em que se encontram e conseguirão vislumbrar a beleza da espiritualidade. Desapegarão de toda e qualquer fortuna, seja ela qual for, de materiais ou de sentimentos. Mesmo assim, muitas levam a preocupação de os deixarem a sós, sem ninguém a cuidá-los e protegê-los. Estas mães terão seus resgates cumpridos dentro da opção de vida que fizeram, na travessia com seus filhos. Sentem sentimentos de grande profundeza.
O alívio está escancarado em suas feições, porque todo motivo de vitória, por menor que seja, é uma emoção muito grande. Jesus participa destes momentos, porque ali está implantada a pureza, a verdade, a transparência e a fé. Então essas mães, estes seres, né, destes seres com grandes limitações, também escolheram passar por tudo isso, também estão resgatando. Sim, filho, sim. Mas muitas têm a rejeição, né, filha? Acontece, né? Demais. Assim como esses que ficam se conjurando contra Deus, essas mães também vão perder a oportunidade de resgate, né? Isso mesmo, filha. Compreende a grandeza desses ensinamentos? Erga a mão, agradece a Deus por terem todo esses momentos de aprendizado, de oportunidades. Mas não é só a oportunidade, é como inserir nas suas vidas essas orientações, essa simplicidade, esse amor. A gente viu aqui na teoria, mas tivemos a oportunidade de ver na prática, né? Esses dias atrás. Mas não é por nada, filha, é porque precisavam ter essa experiência para entenderem muitas orientações. Dentre elas, esta é uma. Alguém tem alguma questão sobre o texto? Irmão, sua benção. Deus abençoe, filho. No início, a pergunta foi se é fácil ser espírita. E a gente que agrega a seguir o espiritismo, para aprender e desenvolver, geralmente a gente é rejeitado por familiares ou às vezes até por alguns conhecidos. E como a gente deve reagir nessa rejeição? Eu sei que é com humildade, mas tem uma... Cada um tem o direito de achar e pensar, filho. É só você ignorar e não revidar. Vão olhar para você e vai entender a humildade da qual está se envolvendo. E quando precisar que você estenda a mão, estenda as duas mãos para acolher. Vão começar a perceber que é o caminho mais correto. Toninho, quer perguntar alguma coisa do texto? Não. Está muito bem explicado, né? Muito bonito, né? Eu queria saber por que eu me emocionei tanto. Eu senti uma coisa muito forte enquanto ele estava explicando, falando. E quem estava ao seu redor? Eu consegui saber. Mas tinha. Tinha não, acho que tá ainda. A avó Chica estava ao seu redor. E essa é uma orientação emocionante mesmo. Então, hoje, estava saindo de casa de carro e aconteceu um episódio na porta da minha casa, onde um taxista chegou e tirou uma mulher de dentro do carro e colocou ela no passeio, assim, na rua, deitada, e deixou, de qualquer jeito ali. Aí eu peguei, a minha filha foi lá, falou com ele, falou, não sabia onde ela morava, não conhecia ela. Aí pegou, largou ela lá e foi embora. Aí eu falei pra ela, mas não pode deixar ela daquele jeito ali, não. Como é que eu largo a pessoa ali, sem saber onde ela mora, de qualquer jeito, jogada desse jeito? Aí a minha filha pegou e falou assim, ah, mãe, mas ela tá bêbada. Eu falei, não, isso não é porque tá bêbado pra largar jogada, né? Aí eu fui lá, eu chamei ela, mexi com ela, a hora que eu olhei nela, ela tava tendo convulsão. Aí eu virei ela de lado assim, pra ela jogar pra fora, né? Eu acudi ela na hora, né? Falei, não, ela tá passando mal, não tá bêbada não, tá passando mal. Como é que largou ela aqui? Aí chama a ambulância, chama o SAMU, ninguém chega.
queria pôr ela no carro, tinha que ajudá-la. Aí veio a filha dela lá chorando, aí conseguiu chamar a ambulância, SAMU. Mas mesmo assim ainda demorou. Mas eu fiquei indignada de largar a jogada daquele jeito lá, de qualquer jeito. Tá bêbada, tá certo. Mas isso mas, é gente, ter... não pode fazer isso. E eu senti muito mal mesmo com aquilo. Ô filha, que é a maior prova de que Deus lhe concedeu? A oportunidade de praticar a compaixão? Eu acho que pior que seja a pessoa, a gente tem que ter a misericórdia de poder estender a mão e fazer alguma coisa, né? Mas não condene aquele que fez, filha. Não condene. Deixa que outros, ou ele mesmo, vai ser penalizado pelas leis divinas. Pelo gesto dele de desprezo, né? Mas você teve a oportunidade de praticar a gratidão a Deus, o amparo àquela necessitada. Esse sim é o caminho que Deus vai lhe mostrando as práticas que deve ser feita e vai lhe mostrando a grandeza da qual você trilha. Então o senhor foi falando e eu fui vendo tudo aquilo que aconteceu durante o dia, aquela cena, tudo. Mas é assim, filha. As coisas tudo acontece. Imagine caírem num rio profundo e o desespero para sair daquela imensidão de água. Como é agonizante essa saída? Se não houver ajuda de alguém com compaixão, não tem oportunidade de dar sequência na sua vida. E é nessas horas que devemos praticar a nossa gratidão. Agradecer a Deus por essas oportunidades. Compreendeu, filho?